Boa tarde novamente, pessoal. Boa tarde a quem nos assiste online. Mudei um pouquinho o tema da palestra, para a gente não falar de acessibilidade. A gente falou no passado, né? Voltava sobre esse tema aí, que é uma bandeira que defendo aí forte também. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o transporte coletivo, né? Sobre essa crise do transporte coletivo, sobre os desafios que a gente enfrenta. E aí a gente tentar discutir aqui, trazer algumas ideias para melhorar e reverter essa situação. Antes de entrar muito a fundo aí em relação ao tópico que eu preparei para a palestra, eu queria falar um pouquinho dos números do transporte coletivo no Brasil, números que nos preocupam, né? Eu trouxe uma matéria do Estadão de São Paulo, pela primeira vez na história, né, nos últimos 20 anos, a grande São Paulo, né, o número de pessoas andando de automóvel superou o número de pessoas que utilizam o transporte público, né? Então, é um número que mostra que cada vez mais as nossas cidades estão mais cheias de carro, mais congestionada, e o transporte público vem perdendo espaço. Uma outra matéria aqui da UTP também nos traz que o transporte público nas capitais do Brasil, o uso reduziu de 45% para 31%, se a gente comparar 2017 a 2024. Então, a conjuntura de Porto Alegre é a conjuntura nacional do transporte público. E se a gente fazer uma análise em relação aos municípios do Brasil, hoje 49% das nossas cidades têm transporte público regular. 51% das cidades brasileiras nem transporte regular tem, ou seja, a população não conta com o serviço, que é essencial, né, na nossa legislação, né, o transporte coletivo é uma política social, que deveria ser garantido pelo governo, mas 51% das cidades nem têm esse transporte público. E aqui, essa aqui é uma matéria divulgada no último anuário da NTU, trazendo um recorte de algumas cidades que a NTU coleta esses dados, demonstrando que o transporte público, então, teve uma redução de 27% no número de passageiros transportados entre 2016 e 2024. Se a gente considerar a demanda de passageiro pagante, que é o passageiro equivalente, né, esse número chega a 42%. Por quê? Porque como se ingressou subsídios, enfim, algumas gratuidades, tarifa zero ao domingo, enfim, então o número de passageiro pagante ainda é menor também. E a gente tem várias causas, né? Não é novidade que eu falar aqui, todo mundo sabe os motivos que levaram, né, as pessoas a migrar do transporte coletivo para o individual, né? Dentre elas o custo da tarifa, a gente vai falar depois de como resolver esse problema. A questão do aumento do transporte individual, então cada vez mais pessoas comprando moto, comprando carro, né? A alternativa do Uber que surgiu também, uma nova oportunidade de deslocamento que antes as pessoas não tinham. A questão da mudança do comportamento de compra, né? Então hoje você consegue fazer uma compra sem sair de casa, consegue estudar sem sair de casa, consegue fazer uma consulta online sem sair de casa. Então o modelo de comportamento da população fez com que as pessoas se desloquem menos. E nós temos também as próprias causas do transporte coletivo, né? Transporte com frequência ruim, ônibus lotado, parada sem acessibilidade, calçada ruim, desconforto, segurança, todos os fatores que a gente sabe que a gente não consegue resolver e faz com que as pessoas se afastem do transporte coletivo. E aí a gente vive nesse panorama atual aqui, que também não é novidade, né? Há mais de 20 anos, há mais de 2 décadas, desse ciclo vicioso aqui, né? Que se caracteriza por uma deteriorização progressiva do transporte público, né? Cada ano que passa o serviço perde passageiro, automaticamente se reduz o serviço, se reduz a oferta, se precariza o serviço, e mais pessoas deixam de utilizar o sistema. E o que a gente vai abordar hoje aqui nessa palestra é o que a gente quer, né? Construir um círculo virtuoso do transporte coletivo, com melhorias contínuas na qualidade do serviço, aumento na confiança, na demanda de passageiro, investimentos sustentáveis e que o transporte público possa garantir o acesso para todos, né? Isso é possível. A gente tem cidades no próprio Brasil com aumento da demanda de passageiro transportado. Alguma coisa essa cidade está fazendo diferente para estar aumentando a demanda, sendo que o Brasil todo está perdendo, né? E aí a gente traz aqui 8 pontos para a gente trabalhar, que eu vejo que são prioritários, que precisam ser analisados para a gente conseguir reverter essa tendência negativa do transporte coletivo. Tarifa, frequência, rapidez, rede, comunicação, tecnologia, conveniência e metodologia. Então, são 8 itens que a gente vai abordar mais detalhadamente ao longo da palestra. Primeiro item, tarifa. Então, né, pessoal, a tarifa do transporte coletivo, ela sempre subiu acima da inflação, né? Agora passou
A pandemia, os governos começaram a colocar subsídio, né? Poucas cidades colocavam subsídio antes da pandemia, mas ela ainda representa 15, 20% do orçamento de alguém que ganha um salário mínimo. Ele é muito alto. A gente tem programas de tarifa zero no Brasil, que Ceará, por exemplo, pessoa até a implementação da tarifa zero, tem pessoas que moravam na cidade e nunca tinham visitado uma praia. Por quê? Porque a tarifa era alta, ela não tinha condição de utilizar esse serviço. Então, o peso da tarifa ele importa, né? A tarifa ela é sempre elevada para quem ganha pouco e ela é sempre insuficiente para manter um serviço de qualidade. Por isso que cada vez o sistema com menos recurso disponível é cada vez mais precarizado para atender a população. E se a gente fazer uma avaliação, né, 74% dos países subsidiam o transporte coletivo e o peso da tarifa, a gente vai para, né, Buenos Aires, por exemplo, 4%, 5% do orçamento da família. Né, e aqui a gente está falando 15%, 20%. Então, não precisamos nem ir para a Europa, né? Podemos trazer para um modelo mais próximo aqui, que a gente tem condição de fazer com que a tarifa pese menos, desde que a gente aporte mais recursos para subsidiar o sistema. E aqui eu trouxe esse exemplo da questão do subsídio. Nós tínhamos 9 capitais com subsídio antes da pandemia. Hoje, nós já temos 20. Tínhamos 120 cidades, hoje temos 241. Então, se começou a se entender, né, que o subsídio para o transporte coletivo era importante para manter a tarifa barata, mas também para manter o sistema em operação. Só que ainda a gente está vendo o subsídio como uma forma de resolver a crise do setor, e não resolver a crise do serviço, né, que é atingir a população, porque a gente está conseguindo resolver a questão do sistema se manter operando com o mínimo possível, né, em equilíbrio. Não é o que a gente quer. Né? O que a gente quer é fazer com que as pessoas voltem a usar os ônibus. E aqui tem o exemplo da tarifa zero também. A gente praticamente não existia, né, esse modelo de tarifa zero no Brasil, antes da pandemia. Hoje já são aí 154 casos de tarifa zero. A gente tem um exemplo em Canoas aqui, com tarifa zero. Aumentou 40% a demanda de passageiro transportado. A demanda existe, né? Está aí, aumentou 40%. Para ver como a tarifa é um item importante, não só a tarifa. Então, as cidades começaram também a pensar, a refletir sobre essa questão da tarifa zero. Eu não digo que a tarifa zero é vamos dizer, a solução ideal, a única, né? Mas, obviamente, uma tarifa acessível vai fazer com que as pessoas voltem a procurar usar o transporte coletivo. E quando a gente está colocando dinheiro em tarifa zero, por isso que eu trouxe essa frase aqui, né? É um investimento muito maior que investir em asfalto, em concreto, em duplicação de via, em avenida, em viaduto, né? Que normalmente a gente costuma dizer que é investimento. E é por isso que eu trouxe essa brincadeira aqui, né? Quando a gente investe em infraestrutura para automóvel, a cidade está investindo. Quando a gente coloca dinheiro no transporte coletivo, a gente está dando dinheiro para o empresário. Não ajudando o empresário lá, que já está ganhando muito dinheiro. O contrário, na verdade, né? Quando a gente está colocando dinheiro no transporte coletivo, a gente está realmente dando importância para as pessoas, né? A gente sabe que tem uma série de desafios aqui, jurídicos, técnicos, né, visão que a sociedade tem em relação ao setor do transporte coletivo para vencer, mas a gente precisa combater essa barreira da tarifa. E aí aqui, uma outra brincadeirinha aqui, né, sobre essa questão da gasolina tá cara, né, como é que a gente consegue resolver o problema de mobilidade das nossas cidades, né? Opa, veículos elétricos, né, um cita, né, outro, subsídio para gasolina. Aí, vamos estimular o transporte público e o uso da bicicleta, né? Jogar a pessoa pela janela. Então, é só uma brincadeira, né? Mas é isso, né? Quando a gente fala em colocar o dinheiro no transporte coletivo, parece que é errado. Segundo item, então, falamos da tarifa, vamos falar agora um pouquinho da frequência, né? Não adianta a gente ter a tarifa zero e ter um serviço de 1 hora, de hora em hora, que nem comentaram de manhã aqui. Tem um livro, né? Que é o Better Buses, Better Cities, né? Que o autor ele usa essa expressão aqui, né, que existe 3 maneiras de aumentar a demanda de passageiro no transporte coletivo, que é frequência, frequência e frequência. A frequência, na verdade, ela entrega liberdade, né, tá aqui nessa plaquinha também aqui. Eu costumo dizer que quando tem um serviço de transporte frequência, o ônibus não precisa nem ter GPS, o aplicativo não é importante para nós mais. Tu sabe que tu vai ir para a parada, vai ter um ônibus para te pegar. Né? Não precisa de GPS, tu vai lá, cada 5 minutos, cada 10 minutos, a cada 15 minutos vai ter uma linha, então tu não precisa se preocupar, o serviço vai estar disponível. Agora, quando você tem uma frequência, que nem nós temos aqui na nossa... Porto Alegre também, mas a região metropolitana, principalmente, com 3 viagens no dia, com 5 viagens no dia, que a pessoa precisa organizar a vida toda dela em torno daqueles 5 horários que ele tem.
Como é que a pessoa vai usar o transporte coletivo? Não tem como. E é o que acontece. Então, a gente precisa garantir um serviço frequente. Se a gente não conseguir garantir um serviço frequente, as pessoas não vão utilizar o transporte coletivo. Não, elas vão pensar numa forma de sair do transporte coletivo. E aqui, só para trazer alguma coisa, um pouco de literatura também, então aqui tem esse guia aqui, né, de trânsito, né, Trânsito Design, fala um pouquinho em relação à frequência das linhas, com relação à demanda de passageiro transportada por faixa horária, para que a gente possa ter uma ideia de frequência, de headway que a gente precisa oferecer em relação a linhas de curta, baixa, média, alta demanda. Querem se aprofundar, dá para olhar um pouquinho mais esse guia, mas se vocês também quiserem constar, Ferraz e Torres, por exemplo, que são autores brasileiros, também tem recomendação em relação ao dimensionamento de serviço de qualidade. Então, é importante a gente sempre ter no horizonte o que a gente precisa oferecer para garantir um transporte de qualidade. Terceiro item, pessoal, rapidez. E aí a gente falou bastante aqui ontem, falamos hoje aí também da onda verde, né? Uma linha de ônibus que leva 1 hora, né? Ele tem um tempo de viagem de 1 hora, mas num dia ela leva 45 minutos e no outro dia ela leva 75 minutos. Ele é muito pior do que uma linha que leva 1 hora, né? Quando o transporte não tem regularidade na operação. Ontem o pessoal comentou, vi 3 T5 na José de Alencar, né? O que é isso, né? O ônibus, né, andando em comboio sem regularidade. O transporte coletivo, como não tem, muitos locais circulam sem via segregada, né? Ele acaba circulando no trânsito de automóvel ficando preso. E a gente não consegue garantir uma boa velocidade. Inclusive, garantimos uma velocidade pior do que o automóvel, né? Hoje foi estado aqui de manhã, né? Pessoal, vem 17 minutos de carro, de ônibus eu levo 1h40. Como é que eu vou usar o ônibus? Então, a gente precisa garantir infraestrutura e garantir velocidade para que o transporte frequente realmente seja frequente. Porque se eu tiver um ônibus a cada 5 minutos, mas o ônibus ficar parado e não conseguir andar, vai acumular o ônibus e vai ficar 30 minutos sem passar o ônibus numa parada. Não tem matemática. Precisa resolver a infraestrutura. Então, precisamos trabalhar essa questão da rapidez. E aí estão 3 itens que a gente trabalha essa questão da rapidez do transporte coletivo, né? O ônibus ele tem 3 tempos, né? O tempo de movimento, o tempo de embarque e o tempo de sinal vermelho. São os 3 tempos que a gente precisa trabalhar para reduzir o tempo de viagem para a população. O tempo de movimento, ele se resolve com a introdução de infraestrutura, corredores e faixas exclusivas para ônibus. Tá? Se a gente introduz esses mecanismos, a gente vai garantir um tempo de viagem melhor. E a gente vai ver alguns exemplos para frente aqui. O tempo de embarque se resolve com a implementação de uma cobrança de tarifa externa, por exemplo. A gente vai num Curitiba, vai num sistema de BRT, a pessoa paga a tarifa, ou até no próprio trem, né? Paga a tarifa, quando embarca no veículo, já embarcou com a tarifa paga. A gente está reduzindo o tempo que o veículo está parado para as pessoas pagar a tarifa. E o tempo aqui de sinal vermelho, foi comentado hoje, foi comentado ontem pelo Elge também, né, num exemplo, um case lá de São Bernardo do Campo, a gente trata com essa questão de prioridade semafórica, então a gente tem condição de priorizar o veículo para passar no semáforo primeiro, o ônibus, né. E aí, como eu comentei, né, dessa questão da infraestrutura, eu trouxe alguns exemplos aqui de corredores e faixas, aqui vou pegar um exemplo de Porto Alegre, que se implementou aí 22 quilômetros de faixa exclusiva. Claro que o corredor é muito melhor, né? Mas esse é um case da Independência, por exemplo, estudo da IPTC de 2019, né? Quando se implementou essa faixa exclusiva em Porto Alegre, o tempo de viagem no horário de pico, lá das 18 horas, que era de 12 minutos, ele reduziu para 6,5. Tá? Uma redução aí de 46% do deslocamento no trecho. O que é interessante aqui é que, em geral, nessa faixa horária, o veículo ele passou a levar sempre entre 6,5 e 7 minutos e meio. Né? Além de eu ter uma velocidade melhor do transporte coletivo, eu comecei a ter uma regularidade. Todos os dias o veículo começou a passar no mesmo horário naqueles pontos de parada. Então a gente consegue garantir velocidade, mas a gente também consegue garantir regularidade e previsibilidade para o passageiro. Por isso esse tipo de iniciativa é interessante, né? Então a gente tira o transporte coletivo do congestionamento do carro e da velocidade. E conseguimos fazer mais viagens com menos recursos. Olha só, menos subsídio para fazer a mesma operação. E aí é que eu trouxe o mesmo exemplo aqui, né, porque a linha 523 opera no eixo da 24 de outubro. Então,
A gente considerando um ganho de 5 minutos de tempo de viagem, que ali é um pequeno trecho, acho que de 2 km, faz inclusive 1,5 km, nós temos condição de fazer uma frequência média, com RED de 7,5 minutos aqui, né, que é 8 partidas na faixa horária, com 12 veículos, com a faixa exclusiva, antes era com 13. Então a gente está fazendo uma operação com um veículo a menos, aí, pelo menos uns 75 mil reais de operação a menos aí, no mês, né, para entregar o mesmo serviço, mais rápido. Então, menos dinheiro que a prefeitura colocaria de aporte, subsídio no transporte coletivo, se a gente tivesse mais infraestrutura nesse sentido. Bom, o da Verde já comentou bastante, né, como eu falei, então é uma forma de a gente priorizar o transporte coletivo. Eu trouxe o exemplo aqui de Goiânia, foi apresentado no seminário da NTU, isso aqui também, né? Eles então implementaram esse sistema de onda verde, também conseguiram garantir lá a velocidade nos horários de pico das linhas de ônibus, né, um ganho, um aumento de 16 para 22 km por hora. Aqui, se a gente analisar a nossa velocidade do transporte coletivo de Porto Alegre ao longo do tempo vem caindo, cada vez a velocidade média dos ônibus é menor, ou seja, o tempo de viagem para fazer o serviço, o recurso alocado na operação é maior, né? Então, a gente precisa voltar a garantir isso aqui, né? Tentar melhorar essa velocidade. A gente tem alguns bons corredores em Porto Alegre, né? Terceira perimetral, corredor da Sertório, com velocidades de mais de 30 km por hora no corredor. Mas são poucos. Em geral, o ônibus está preso no trânsito. Então, esse caso aqui da metronização do ônibus, né, de a gente introduzir essa questão de onda verde é importante. E a questão dos pagamentos que eu te falei anteriormente, né, antes de entrar no veículo, isso também garantiria um ganho de velocidade. Então, quando a gente trabalha a rapidez, a gente está aumentando a velocidade do ônibus, a regularidade do ônibus, estamos atraindo mais passageiro, mais demanda, mais receita, estamos reduzindo o tempo de viagem para quem está utilizando transporte coletivo, melhorando o intervalo das viagens para o passageiro, reduzindo o desconforto, reduzindo o custo empregado com frota e tripulação e o custo de operação. E aí aqui agora eu trago o quarto item, né, que é a questão da rede de transporte também. Né? O transporte coletivo, eu botei aqui, né, ele precisa ir onde é que as pessoas querem ir, né? E o nosso sistema de transporte, ele praticamente é o mesmo da década de 70, de 80. A densidade populacional das regiões mudou, a necessidade das pessoas se deslocarem pela cidade é outra, a tecnologia está aí, novos players que as pessoas podem utilizar, outros modais, e a gente continua operando com o mesmo serviço da década de 80. E aí um serviço que não muda à medida que tudo muda, né? Como é que vai se sustentar sem perder esses passageiros que a gente está vendo? Então a gente não conseguiu, né, também rever, né? A gente precisa simplificar, né, mudar a rede, né, atender onde é que as pessoas precisam ir hoje. Então essa questão de rede de transporte também é importante. Várias cidades no mundo, né, estão trabalhando nesse sentido de fazer essa revisão, de fazer essa simplificação, de fazer essa otimização. Mas aqui, no Brasil, em geral, a gente ainda está muito preso às rotas que a gente se criou lá quando se construiu, né, transporte coletivo, e a gente mantém nesse mesmo padrão de atendimento. O quinto item que eu trago aqui é comunicação. Também é um item importante, porque eu costumo dizer também que é o transporte coletivo, né, nossas redes de transporte coletivo, elas são difíceis de entender e fáceis de ignorar, né? Se eu perguntar para vocês aqui, quem é que conhece o sistema, as regras de integração do transporte coletivo de Porto Alegre, se eu pegar uma linha Restingue, pegar uma linha transversal, eu pago a segunda passagem ou não pago? Qual é o tempo que eu tenho para pagar? Qual é os pontos de integração do nosso sistema de transporte? Muita gente não entende, né? Se eu pegar uma linha Restingue e uma linha transversal, eu tenho 30 minutos para pegar um segundo ônibus, vou pagar 50%. Mas se eu pegar uma linha alimentadora, por exemplo, na Restinga, e depois pegar uma linha troncal na Restinga, eu não vou pagar a segunda tarifa, é zero. Então, isso é tudo muito difícil, né? E quando a gente envolve metropolitano, mais ainda. Né? Então, as pessoas não conseguem entender as regras, os critérios, seja de pagamento, seja de uso, seja onde é que é os pontos de transferência para pegar outra linha. Então, fica muito difícil as pessoas, né? Hoje, na era que tu consegue chamar um Uber com um clique, como é que tu vai utilizar o transporte coletivo se tu não consegue nem entender o sistema de transporte? Então, isso passa por uma identificação das linhas, por um bom mapa, né? Bom mapa, né? Todo mundo olha o mapa de Londres lá e consegue entender como é que é o sistema de transporte, né? E o esclarecimento, né, de como é que funciona todas as regras de transporte, né? Fica claro, muito claro para a população isso aí.
E aí a pessoa começa a ganhar confiança no teu sistema, né? Por isso que eu coloquei isso aqui, serve para qualquer negócio, né? Quando a pessoa confia, ela repete, começa a usar. Quando ela começa a repetir, ela começa a indicar que o teu produto é bom. Pode usar que transporte coletivo funciona. Eu uso para ir para o meu serviço todo dia, me pega no horário da minha parada, me larga no horário no serviço, não me atraso, chego com conforto, chego com qualidade e começo a usar. Próximo item, pessoal, tecnologia. Também é um item importante de nós tratar aqui, né? Só se fala em inteligência artificial agora, hein? Hoje a gente tem uma infinidade de dados. Eu trabalho na Optimus, que é uma empresa de tecnologia, inclusive, né? A gente tem um software que utiliza inteligência artificial, algoritmo matemático, ele faz não só a digitalização do planejamento, mas ele automatiza o processo de planejamento. Você coloca todas as regras do negócio e o sistema entrega para você as escalas do que cada veículo, que cada motorista precisa fazer, sem precisar manualmente construir o planejamento desses carros. Então, hoje a gente tem ferramentas, seja de planejamento, para fazer um planejamento mais eficiente, de gestão e monitoramento de frota, telemetria, bilhetagem, né, um monte de hubs de informações aí com KPIs estratégicos, né? Eu coloquei a questão do transporte sob demanda em massa, discuto esse transporte sob demanda há mais de 10 anos. Né, que na Europa bem consolidado, Estados Unidos bem consolidado, na Ásia bem consolidado, e a gente não consegue evoluir no Brasil. A gente tem 2, 3 cidades com esse modelo de transporte. Porque numa região de baixa densidade populacional, por exemplo, ou num serviço para atender pessoas com deficiência, o transporte coletivo não é capaz de atender uma pessoa com deficiência, por exemplo, severa, com 80, 90 passageiros dentro, né? A pessoa com autismo severo não tem nem condição de ficar com 80 pessoas dentro do ônibus, 1h30 vindo da Lomba do Pinheiro até o centro de Porto Alegre. Então, tem situações que a gente precisa adotar um tipo de serviço diferente, e o transporte sob demanda ele pode ajudar. A gente tem várias regiões, até mesmo de Porto Alegre, que a gente teria condição de atender com transporte sob demanda, alimentando uma linha de ônibus. E tirando uma alimentadora, que é um ônibus hoje de 13 metros rodando. Basta a gente, né, começar a pensar que essa solução ela pode ser aplicada também para nos ajudar em alguns tipos de operação. O MaaS é a questão da mobilidade como serviço, todo mundo conhece bem também, né? Vai para fora do Brasil, você tem um aplicativo e consegue usar a bicicleta, consegue usar o patinete, consegue usar o ônibus, consegue usar um carro locado, né? Tudo com um aplicativo único. Consegue usar o metrô, né? Aqui a gente ainda tem um aplicativo para cada tipo de operação, né? É o aplicativo daqui de Porto Alegre, do Citamob, um aplicativo para Gravataí, um aplicativo para Cachoeirinha, um aplicativo para Viamão. Então, cada cidade tem um aplicativo. E a questão de gestão inteligente também, da manutenção, né, preventiva e preditiva. Mas eu quis trazer aqui, eu sempre gosto de falar, quando estou falando de tecnologia, sobre 3 pilares que sustentam o uso da tecnologia, porque hoje está muito forte essa questão que a tecnologia, ela... Vamos dizer assim, não vai substituir o nosso serviço. A tecnologia chegou, é apertar um botão e resolve nossos problemas, faz tudo sozinho, né? Na verdade, a gente tem aqui 3 pilares que sustentam o uso da tecnologia, né? A própria tecnologia em si, contratada, processos e pessoas, né? Eu costumo dizer que se a gente tiver uma boa tecnologia em bom, mas com processo ruim e pessoas descapacitadas, a tecnologia só vai nos entregar erro mais rápido, olha só, né? A tecnologia não faz nada sozinha, ainda assim é a pessoa que está lá por trás da tecnologia. Então a gente precisa também aproveitar esses recursos, né? Cada vez as prefeituras investem bastante, gostam de investir em tecnologia, né? Mas não é só o investimento da tecnologia, né? É o processo que precisa estruturar, é a extração de dados, né? Senão você vai lá no centro de controle operacional, né, João Otávio? Chega lá, 50 tela. Então o que está saindo dessa informação? Se não está saindo nada, é um CCO fake, né? Então a gente precisa saber o que a gente está extraindo desse dado, né? O que a gente está melhorando no serviço que a gente está entregando com base nessas informações que a gente está recebendo. Se não é só informação. Então, tecnologia é um ponto importante que a gente precisa investir e não somente na tecnologia, investir nos processos e nas pessoas. Próximo item, conveniência. O cliente de hoje, ele quer ultra conveniência, né? O pessoal paga a Amazon, aqui, minha esposa paga a Amazon, paga iFood, paga um monte de assinatura, não é nada, é para ter cupom de desconto, é para ter prioridade de compra, uma entrega grátis, enfim. Mas o serviço é tão bom que as pessoas pagam
Não é nem pelo produto, olha só. Eles confiam tanto que pagam. E aí no transporte coletivo, qual é a conveniência, né? Para mim fazer um cartão de estudante, eu tenho que ir numa loja? É conveniente isso? Fazer uma validação de um cartão de deficiente? Hoje, com toda a tecnologia, tu podendo apertar um botão para resolver um problema, né? Tu compra com um clique na Amazon. Não, mas para o transporte coletivo, tu precisa num lugar físico. Então, tu cria uma certa dificuldade em torno do serviço, né? Para usar o sistema urbano e o sistema metropolitano aqui, precisa ter 2 cartões. Ou paga no dinheiro. Então, assim, a gente não tem um serviço conveniente, né? Então, tudo isso vai afastando o passageiro, né? Vai fazendo com que as pessoas deixem de utilizar o transporte coletivo. E por último aqui, né, não menos importante, que eu acho que esse aqui é o pilar de tudo, na verdade, né, que é a metodologia de planejamento de transporte nas nossas cidades. A gente normalmente planeja o nosso sistema de transporte aqui, ó. Planejamento de um péssimo serviço. Essa é a nossa base, nosso horizonte. Isso aqui desde sempre. Tem um colega meu lá de Goiânia, lá, que é o Miguel Piscinotti, né? Subsecretário de Goiânia, que tem uma expressão que eu gosto bastante, né? Então, sempre que tem oportunidade, eu roubo essa expressão dele, né? Que ele fala que a gente tem 2 tipos de público, né? Tem aquela pessoa que saiu do transporte coletivo e não quer voltar, e tem aquela pessoa que está utilizando o transporte coletivo e está pensando numa forma de sair do sistema. Como é que eu posso fazer para sair do sistema? Tá todo mundo tentando sair. Por quê? Porque a gente planeja o transporte coletivo, né? Todo mundo sabe, né? Começou assim para o passageiro cativo, né? Para aqueles que não têm carro, né? Por isso é um cativo, depende do ônibus, né? E a gente segue essa lógica até hoje. Só que a gente não imagina que o cara que é o mais pobre dos pobres está pensando numa forma de comprar um carro, de arrumar uma forma de não usar o ônibus. Todo mundo pensando nisso aí. Então, as viagens com intervalos longos, lentas, desconfortáveis, superlotação, tarifa cara, serviço que não atende. Então, todos esses fatores que a gente conhece aqui. E a gente continua pensando com essa métrica. Se tiver uma casa em um determinado bairro, né, sei lá, 10 casas, vamos aumentar um pouco o número aqui, a gente vai lá e faz uma avaliação que não tem demanda para ter transporte coletivo. Mas a gente vai lá e asfalta aquela rua. Pode asfaltar, mas não pode ter ônibus. Por que não pode ter ônibus? Porque a gente continua pensando, não, tem que ter demanda, tem que superlotar, tem que ter rentável. Não, tem que garantir o acesso da população. Eu acho que essa clareza as cidades não têm, sabe? Exatamente isso, a gente não consegue entender que o transporte público vai fazer com que aquela pessoa que não tem carro lá, ela vai ter oportunidade de acesso. Inclusive tem estudos disso, né? Tem um estudo dos Estados Unidos que foi feita uma avaliação numa periferia, lá num bairro americano, num subúrbio, que quem tinha um carro naquela região tinha 30 vezes mais oportunidade de acesso à oportunidade de emprego de quem não tinha um carro. Recentemente, Porto Alegre teve uma matéria, que foi publicado pelo Sul, se eu não me engano, também falava que 4 em cada 10 pessoas enfrentavam dificuldade de conseguir emprego em Porto Alegre por não ter transporte. Então, a gente está criando desigualdade social quando a gente não fornece acesso, né? Então, a gente precisa, na verdade, pensar num transporte bom, que é o que a Europa vem buscando, que visa atrair passageiro para o sistema, né, que o serviço atende onde é que as pessoas querem ir, né, que tenha uma frequência de serviço suficiente, que o ônibus seja bom, seja rápido, seja confiável, que eu tenha condição também de calçada, né, e de parada para poder utilizar o transporte coletivo, né, que ele proporcione conforto, segurança e que ele seja acessível, inclusive, né, de valor, de preço. Então, a gente precisa olhar todos esses pilares. Não é fácil, né? Trouxe 8 itens aqui, é uma coisa super complexa de fazer, né? Senão, a gente já teria resolvido essa crise do transporte coletivo, mas acho que o primeiro passo é a gente mudar a nossa mentalidade em relação à visão do que o serviço entrega e da importância que ele tem para nossas cidades, né? E aí eu sempre também gosto de trazer essa piada aqui, né? Que quando sua única ferramenta é o martelo, tudo começa a parecer prego, né? Parece que o martelo é a nossa ferramenta do transporte coletivo. Vamos resolver tudo com o martelo. E isso aqui eu também criei, João, essa frasezinha faz um tempo, eu gosto de usar ela aqui, né, que é a reclamação, né, da pessoa falando sobre a crise do transporte coletivo, né? Diego, mas os nossos passageiros estão diferentes.
Eles não toleram mais atraso, reclamam se os ônibus estão lotados, se o motorista não dá um bom dia, se ele não parou para desembarque, se o banco está sujo, está molhado, se o ônibus é velho, se chove dentro, se não tem ar-condicionado e por aí vai. As reclamações são inúmeras. O que mais me preocupa é que a demanda de passageiros está caindo ano após ano e já não temos mais o mesmo prestígio e autoridade de antes. Somos sempre a última opção. O transporte está em colapso. Estamos perdidos, sem saber o que fazer. Na verdade, solução tem, né? Só que a gente precisa sair lá do martelo, né? Buscar uma outra forma de pensar a conjuntura do transporte coletivo. E por isso eu trouxe aqui, né? Nokia, né? Se adaptou, Blockbuster, não, a tecnologia chegou, se adaptou, mudou a realidade, não, mas eu quero continuar lá revelando filme, que nem a Kodak. Tem. Ou tu te adapta a uma nova realidade, ou não vai sobreviver ao mercado, né? Então a gente precisa mudar um pouquinho a forma da gente pensar para poder entregar um serviço diferente. O mundo mudou, grande frase aqui do Peter Drucker, né, que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, né, então o mundo cada vez muda rapidamente, né, cresce, né, a tecnologia crescendo num ritmo exponencial aí para a gente poder acompanhar, e a gente precisa também ter essa continuidade e acompanhar essa evolução tecnológica aí para poder fazer com que o nosso serviço atenda às pessoas. Bem rápido aqui, né, porque investir no transporte coletivo, vários fatores, né, questão do meio ambiente, eu não vou entrar muito no ponto, todo mundo, esse assunto conhecido de todos aqui, né, mas são vários pontos aqui que a gente precisa, que a gente ganha, né, à medida que a gente investe no transporte coletivo. Basicamente, para resumir, é a questão da equidade social e a garantia do direito à cidade a todos os indivíduos. Eu acho que esse é o principal ponto, né, quando a gente investe num sistema de transporte de qualidade, todo mundo ganha. Inclusive quem usa o carro, porque essa pessoa também vai ser beneficiada com a redução de congestionamento na cidade. E aqui aquela piadinha da liberdade e loucura, né? Andando de carro é liberdade, né? Todo mundo parado, preso, né, irritado no trânsito, né? E loucura e as pessoas brincando. Por sinal, é legal ter os nossos corredores aí, né? Eu tenho a Érico lá fechado aos domingos, vou com a minha filha lá de bicicleta. Cara, é isso aí. Paris, né? Paris, a demanda de ciclista... A demanda de automóvel vem reduzindo, né? Ciclista passou aí 12% de ciclistas andando na cidade. Né? Várias zonas 30, tráfego calmo, né? Um investimento, redução de poluição do ar. Olhem os números, posso compartilhar com vocês, se quiserem me contatarem, né? Imensa. Ganho de qualidade de vida exponencial, mas é só mudar o mindset de começar a pensar nas cidades para as pessoas e deixar de olhar o automóvel, né? Então, para fechar minha consideração final aqui, né, o transporte coletivo, ele é importante, ele é a espinha dorsal do nosso sistema de transporte, né, da mobilidade das cidades. A gente sempre vai contar com o transporte coletivo, não tem como resolver um problema de mobilidade sem contar com um bom sistema de transporte, e é por isso que a gente vem nessa luta aí. Estou aí 20 anos já também nessa batalha, tentando reverter essa situação que a gente vive do setor. É difícil, é desafiador, mas é gratificante porque a gente impacta a vida de muitas pessoas, né? O transporte público impacta a vida de milhões de pessoas. Às vezes, uma simples mudança de uma quadra de uma linha de ônibus, uma parada que você colocou, um banco numa parada, muda a vida de 80 pessoas que não tinha aquela condição, sabe? Então, isso para quem trabalha na área, é gratificante. Então, vamos seguir torcendo por melhorias. Mas é isso. Aqui estão meus contatos, pessoal. Em Gebus, eu queria comentar aqui, eu criei um Instagram recentemente, faz pouco tempo, né? Se quiser seguir, eu nem peço nem meus vídeos para o pessoal seguir lá. Mas eu criei em Gebus, então vou começar a compartilhar um pouco mais de conteúdo sobre mobilidade urbana nesse canal. Então, tem meus contatos aqui, né, da empresa também, da Ops que eu represento, e LinkedIn, estou à disposição. Hein? Obrigado.
Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.